O jornalista Daniel Castro destacou nesta semana no site de entretenimento Notícias da TV que a Globo é condenada por misoginia ao impor padrão de beleza e discriminar repórter. Fecha aspas. Esse foi o título da matéria. A decisão da justiça é inédita e a empresa terá que indenizar a repórter Verusca Donato por impor uma ditadura da magreza que a deixou doente. É a primeira vez que a emissora é punida por estabelecer um padrão Globo de beleza interpretado pela justiça como uma prática misógina, descreve a reportagem. O Império Global também foi condenado a reconhecer uma série de direitos trabalhistas e poderá ter que desembolsar para a jornalista ao menos 3,5 milhões de reais. Aspas, Verusca Donato deixou a Globo em novembro de 2021 após ficar 77 dias afastada com síndrome de burnout, que é o estresse e esgotamento físico devido ao trabalho desgastante. Em janeiro do ano passado, ela entrou com uma ação trabalhista acusando a emissora de misoginia, ódio às mulheres, e etarismo, preconceito por idade. A jornalista, que trabalhou na Globo durante 21 anos, queixou-se de que, ao se aproximar dos 50 anos de idade, passou a receber críticas da chefia da área de figurino quanto a flacidez, ruga ou gordura fora de lugar. Esse ambiente misógino a levou a apresentar variação de humor com agressividade, isolamento, irritação, ansiedade e depressão. Os advogados de defesa da jornalista anexaram ao processo um comunicado interno distribuído em 2017 pela Direção de Jornalismo de São Paulo, que listava regras de beleza apenas para as mulheres jornalistas, desde a cor de esmalte até a vedação do uso de franjas, porque daria um visual frágil e infantilizado. O documento recomendava também que se evitassem roupas de tecido aderente, pois marcam um estômago mais avantajado ou barriguinhas persistentes. Fecha aspas. A sentença contra a emissora foi proferida na segunda-feira passada, dia 1º, pelo juiz Adenilson Brito Fernandes, da 37ª Vara do Trabalho de São Paulo. O juiz concluiu que a perseguição estética da Globo importava na ditadura da magreza, configurando misoginia intolerável, e condenou a emissora por dano moral, estabelecendo uma indenização de R$50 mil para Verusca Donato. Para o magistrado, documentos e testemunhas do processo permitiram concluir pela existência de uma discriminação face às mulheres por sexo, idade, etarismo, peso, cor, hipóteses de misoginia intolerável, evidentemente, já que toda forma de discriminação está proscrita desde o texto constitucional, afirmou o juiz. A Justiça do Trabalho ainda declarou nulo o contrato de prestação de serviços como pessoa jurídica, PJ, que a Globo e Verusca Donato mantiveram entre abril de 2002 e junho de 2019 e determinou que a emissora anote esse período em sua carteira de trabalho com salário mensal final de R$ 52.582. Com essa decisão, a jornalista deverá receber adicional por tempo de serviço, residuais de aviso prévio e 13º salário, vale-refeição, fundo de garantia por tempo de serviço, FGTS, multa de 40% sobre o saldo do FGTS, horas extras, intervalos de refeição e adicional noturno. Aspas. Os direitos incidirão sobre os últimos 5 anos de relação trabalhista contados a partir da data do protocolo da ação, em janeiro de 2023. O juiz estimou a indenização em R$3,5 milhões. Mas, segundo os advogados de Verusca, esse valor é conservador, porque é preciso estipular também os honorários advocatícios, e deve ficar em mais de R$8 milhões. A sentença determinou ainda que a Receita Federal e o INSS sejam oficiados para que a Globo seja multada pelo não recolhimento de impostos e contribuições previdenciárias nos 17 anos em que Verusca foi pessoa jurídica, PJ. O caso de Verusca Donato, que hoje atua como assessora da senadora bolsonarista Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul,
não foi o único tormento do Império Global nos últimos dias. A apresentadora da Globo News por 18 anos, jornalista Cecília Frech, acaba também de entrar com um processo na justiça contra a Globo. Ela acusa a emissora de assédio moral por conta de sua demissão no ano passado. A âncora pede cerca de 2 milhões de reais de indenização. O caso corre no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Segundo o relato do jornal Folha de São Paulo, na ação, Cecília Frech afirma que saiu de forma vexatória e vergonhosa da Globo News em junho de 2023, após a repercussão ruim de uma entrevista que ela deu ao podcast É Nóia Minha, onde criticou a linha editorial da Globo News. Tava um saco, a Globo News só tem política e economia, economia política, política e economia, afirmou a jornalista na ocasião, se referindo à programação do canal de notícias da Globo. A apresentadora até revelou que ela e alguns colegas chamam o canal de Rivonews, em referência ao Rivotril, famoso tranquilizante usado para tratar de ansiedade. Não tem como fugir da realidade. Como a gente foge da realidade? Se medicando, afirmou ela na entrevista. Essa entrevista é que acabou rendendo a demissão dela. E agora então ela entrou com processo contra a Globo. Mais um.